Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o caso. Bem-vindos a mais um vídeo aqui na internet. Sou eu, Kierplunk, para quem não me conhece, muito prazer. Hoje é um videozinho um pouquinho diferente dos demais. Nós não vamos trazer necessariamente um tutorial para fazer algum tipo de aplicação, nós vamos só trazer um vídeo sobre conceito. Parece meio chato, eu sei, mas eu tenho visto uma dificuldade muito grande por aí com o pessoal, principalmente com quem programa já com programação do estilo desktop, com aplicações assim desktop, que estão querendo partir para programação web, mas tem uma grande dificuldade de entender a principal arquitetura da internet, que é a arquitetura client-server. É fundamental o entendimento dessa arquitetura para que vocês tenham o sucesso na construção das aplicações de vocês, certo? Hoje eu vou explicar essa arquitetura com um exemplo bem simples que eu peguei no site do MSDN. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser brincar com isso. Eu fiz uma pequeníssima alteração aqui para poder... Eu vou mostrar para vocês já que é uma alteração que traz arquivos, né? É só a única coisa que eu fiz de diferente. Eu alterei uma ou outra linha no server que traz arquivos, ok? Como é que vai funcionar isso aqui? Nós temos duas aplicações, uma que é o server e a outra que é o client. O client vai conectar no server, vai buscar dados, o server vai pegar esses dados, processar e enviar para o server, para o client. Muito, muito, muito simples, ok? Vamos começar de cara aqui já rodando o nosso server. Ele vai simplesmente rodar e já vai estar esperando por uma conexão. A conexão que virá do cliente. Então nós vamos abrir a aplicação do cliente e rodar. Rodando a aplicação do cliente é bem simples. Eu posso mandar um comandinho lá para o server, como por exemplo o comando de hello. E o server vai responder goodbye. É isso que deve acontecer, certo? O server ele simplesmente vai receber esse comandinho hello e vai responder goodbye, mandando para nossa string que está aberta. Isso aí que não é esse conceito, nós não vamos estudar na aula de hoje de string de dados, que não é o nosso caso. O importante aqui é entender a arquitetura. Vocês já vão ver do que se trata. Então o que acontece? Do client nós mandamos comandos para o server responde de acordo com o comando, de acordo com o que eu programei para o server. Eu mando um hello, ele recebe esse hello e responde um goodbye. Acontece que eu fiz também, essa é a alteraçãozinha que eu fiz, ele pode responder também arquivos, né? Ele lê arquivos na mesma pasta que o executável esteja e vai responder com o conteúdo deste arquivo. Basta eu colocar no comecinho ARQ, dois pontos e o nome do arquivo. Eu já tenho esse arquivinho pré-pronto ali, eu vou mostrar para vocês já. Eu clico em enviar e ele simplesmente me responde com o conteúdo desse arquivo. Vamos dar uma olhadinha no que é o conteúdo desse arquivo? Eu vou aqui no server então, eu vou abrir a pasta dele, na pasta bin debug, e aqui nós temos o nosso arquivinho de contato, que foi o que eu pedi para o server me ler. Olha, leia o arquivo contato, né? Eu concateno no server lá a extensão .txt, então ele lê o arquivo e me envia a resposta. O que é que tem nesse arquivo contato? Espera um pouquinho, gente. Esse arquivo contato não tem o mesmo conteúdo do que está aparecendo aqui no meu cliente. Observem que essa parte aqui, data de hoje, está aparecendo aqui certinho. Mas isso aqui que eu coloquei, data, em vez de data, está aparecendo a data mesmo, né? E quando eu coloquei server name, em vez de colocar escrito server name como está aqui dentro do arquivo, ele colocou admin PC. O que aconteceu aqui, gente? Muito simples. Aconteceu um processamento deste arquivo. Observem que logo após eu ler o arquivo por completo, eu executo um métodozinho chamado processa resposta com o conteúdo desse arquivo. Esse métodozinho processa a resposta, ele vai simplesmente substituir quando ele encontrar essa string aqui, data, como está aqui no arquivo, pela data de hoje. E o mesmo caso para o server name. Quando ele encontrar uma tagzinha escrita server name, ele vai substituir essa server name pelo nome da máquina ou o nome do computador, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ou seja, o server
Ele lê o arquivo e processa esse arquivo, substituindo todas as tags que eu tenho pré-programadas, substituindo o conteúdo dele e enviando esse conteúdo já processado lá para o cliente. E o cliente recebe esse conteúdo já processado. No cliente não tem como eu saber que no server, que lá no arquivinho, lá no server, no nosso arquivinho contato, eu tenho essas tags aqui. O cliente, no caso, a aplicação que consome o servidor, isso aqui para ele não faz o menor sentido, né? Ele simplesmente é substituído, o server faz esse trabalho para mim de substituir e envia para o cliente já prontinho. Parece simples, não é? Não só parece, é simples, é muito, muito simples mesmo. E isto, por incrível que pareça, é como funciona toda e qualquer linguagem web. PHP, ASP, ASP.NET, Java, seja qual for, todas elas têm essa mesma arquitetura. Ele lê um arquivo que está no servidor, vai substituir as tags pré-programadas que tiver dentro do arquivo pelo conteúdo correspondente e enviar para o cliente. O cliente, no caso da navegação web, é o nosso navegador, o browser, né? Ele vai simplesmente substituir, vai simplesmente receber o conteúdo já prontinho para ser exibido na tela. Ele não vai ter que processar nada. É por isso que um browser ele não entende PHP, ele não entende ASP ou ASP.NET ou Java. Ele entende HTML, CSS e JavaScript. Somente isso. Essas são as linguagens, digamos assim, que rodam dentro de um browser, num cliente, né? PHP, ASP e JavaScript ou ASP.NET, todas essas são linguagens que rodam no server. Aqui dentro do server é que acontece a substituição de toda e qualquer tag, toda e qualquer... enfim, tudo que tiver programado para a linguagem, para ele fazer a substituição, ele vai transformar em HTML e vai mandar de volta para o cliente. É bem simples de entender. É assim que funciona toda a web. Aqui no caso eu estou recebendo arquivinho somente texto, né? Somente uns dados bem simples de texto. Mas um browser ele recebe HTML, CSS e JavaScript. É dessa maneira que funciona. E o JavaScript, aonde entra nessa história? O JavaScript ele seria colocado dentro de um próprio arquivo, até posso colocar aqui, JavaScript ou qualquer coisa, né? E algum conteúdo JavaScript, um alert, por exemplo, uma janelinha de alerta, né? Com blá blá blá. E ele vai receber isso aqui lá no cliente. Se eu clicar aqui de novo, vai até aparecer, né? Vou salvar. Aí se eu clicar aqui de novo, vai até aparecer aquilo que eu coloquei. Dessa maneira, essas tags que ficam de JavaScript que ficam no arquivo, no HTML ou no PHP, ou seja, qual for o arquivo, essas aí não são processadas no servidor. O servidor simplesmente lê e envia para o browser, para o cliente, né? E lá no browser, lá no cliente, é que esses scripts vão ser rodados. Ou seja, o JavaScript é uma linguagem de cliente, ela roda no browser e não no server, como é o caso das tags que a gente tem no nosso arquivinho, que fazem que são substituídas pelos conteúdos, conforme for o caso, né? E essa distinção, gente, é fundamental de ter bem entendida na cabeça. Por quê? Porque tem muita gente que confunde o Java com o JavaScript, o HTML com o ASP ou com o PHP, e isso aí é certeza de dar problema, de falta de entendimento. Entendendo bem como é que funciona essa substituição, esse processamento do servidor, a gente consegue trabalhar com qualquer linguagem web sem o menor problema. Basta que a gente entenda o que está acontecendo aqui. O servidor vai substituir essas tags e vai trazer para o cliente, no caso o browser, o HTML, CSS ou JavaScript já prontinho. No caso do JavaScript, o browser vai interpretar também esse JavaScript, que pode afetar inclusive o próprio conteúdo enviado pelo server, mas isto acontece no browser e não no servidor.
No momento que eu estou rodando JavaScript, qualquer coisa, esse alert, por exemplo, se fosse um browser, ele rodaria. Nesse momento que eu estou fazendo isso, isso que está aqui ó, já não está mais no server, já terminou a conexão, e o browser é quem está executando isso. Então, qualquer conteúdo que eu queira ser exibido, ele tem que ser acessível. Ele tem que estar ou no HTML diretamente, ou ter sido buscado com um Ajax, que é também um script JavaScript, que vai fazer busca de dados de alguma coisa. Certo, gente? Esse aí é um conceito muito pouco difundido, as pessoas costumam confundir bastante isso aí, mas é primordial que se entenda como é que funciona essa arquitetura. E isso funciona, isso vale para qualquer linguagem web. Elas vão fazer essa troca de dados aqui, essa substituição de dados, repassar para o cliente e o cliente vai exibir na tela. E esses dados geralmente vão ser HTML ou JavaScript, como é o caso. Mas pode acontecer de ser um CSS, por exemplo, uma alteração de CSS, pode acontecer sim, não tem problema nenhum, desde que essa alteração seja legível pelo browser, que só vai ler HTML, CSS ou JavaScript. Certinho? Eu acho que eu consegui me fazer entender com esse exemplo aqui. Quem tiver alguma dúvida ou sugestão, não se esqueça de deixar nos comentários aí, e também não vai esquecer de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, hein? Isso é muito importante para mim, isso ajuda bastante. Se você então tiver sua dúvida, não se acanhe, pode colocar aí nos comentários do vídeo, que na medida do possível eu vou respondendo todo mundo, ok? Então, o que eu tinha para esse assunto era isso. Então, FOI, fui!